Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Que a tão maravilhosa graça do Senhor Jesus esteja agora alcançando, envolvendo você, esteja onde você estiver e a bondade do Senhor possa encher o seu coração e trazer essa convicção sempre plena de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A nós sempre é uma alegria podemos ter esse tempo tão precioso aqui no programa Clínica da Alma, juntamente comigo, pastor Rogerinho. Na bênção, pastor Rogerinho. Graças a Deus. Pastor Guerra. Hoje eles estão ali, vários tons de rosa. Rosa. É, coisa linda. E para nós é sempre um privilégio, né? Contar com a sua presença e a sua participação. Queremos já, desde o início, já divulgar os nossos telefones de contato, 3209-3301, é o nosso CAT. Você pode ali, então, escolher a opção número 1 e gravar, então, a sua mensagem, a sua pergunta, que vai ser trazida até nós aqui, a gente vai poder responder para você. Ou então o telefone ao vivo, 3253-3320, é o nosso telefone, uma linha direta para você poder falar conosco. E aqui a gente poder então interagir, trazer, acrescentar, responder dentro das suas expectativas, não é? Então nós queremos juntos aqui estarmos conectados nesse tempo e nesse novo tema que nós vamos abordar hoje, né, pastor Guerra? Qual é o tema hoje que nós vamos abordar? Hoje é ouvir. Ok. Demonstramos amor aos outros, ouvindo-os, nós ouvimos bem. Né? Ok. Aí nós vamos trabalhar no texto aqui, 1 Samuel 26, de 14 a 24, que diz assim: E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Viva o Senhor, que sois digno de morte. Vós que não guardaste a vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incinta contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se não, os filhos dos homens, maldito seja perante o Senhor, pois ele me tem repelido. Hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, passe cá um dos jovens e leve-a. E o Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça, a sua lealdade. Pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. Então nós temos um texto aqui bem explícito, bem colocado, né? A questão de Davi, interessante é que a comunicação foi de longe, né? Davi gritou e Saul respondeu. Primeiro ele
ele falou com Abner que ele tinha deixado de vigiar o ungido do Senhor, né? Sim. Né? Você que é o general aí, e você deixou de vigiar, e seria, né? Você teria que pagar por isso. Mas não aconteceu, né? Ele queria deixar Saul ali, né? Saber que naquele momento Saul ficou como presa fácil, né? E Davi poderia ter executado Saul ter matado, ali. Ele não fez, né? Porque uma que Davi tinha temor ao Senhor e uma que Saul era ungido do Senhor. Sim. Ele não ia tocar no ungido do Senhor. E outra coisa é que Saul, ele identificou a voz de Davi, Sim. né? E muitas vezes nós temos que identificar a voz de quem está nos falando. Não é? Ele identificou, és tu, meu filho Davi, não é? Então nós queremos aqui, né, passar aqui alguns itens aqui, quais foram os passos dados por Davi junto a Saul, descrito nesse capítulo de Samuel. Primeiro, iniciou o contato com Saul e traçou o caminho da comunicação. Né? Nós vamos ficar aqui, depois a gente vai traçando os outros itens. Eu queria aqui colocar essa questão aqui dessa questão de traçar o caminho no contato, né? Quer dizer, o que eu vou te comunicar, né? O que eu estou esperando de você na minha comunicação, né? Que muitas vezes eu tenho que ter noção disso. Eu vou comunicar, o que eu vou esperar dessa comunicação? Um sim ou não, que você vai me compreender, que você vai entender o que eu estou falando, né? Que muitas vezes eu estou falando, ninguém está entendendo. Eu tenho que passar isso. Entendi nada, né? Entendi nada. Entendi nada que você falou. E o que nós estamos entendendo? E se isso aí vai dar diálogo? Se vai dar diálogo, né? Eu tenho que ver isso também, se você está pronto para dialogar comigo, não é diagolar, não, é dialogar. Diagolar. Agora, seria importante talvez, Rogério, porque como semana passada a gente já abordou alguns aspectos do ouvir, né? Então hoje, e a partir dessa semana, a gente quer abordar, hoje especificamente, né, sobre outros aspectos, para a gente, para as pessoas também que estão nos acompanhando entender, talvez você está pensando assim, puxa, mas já falaram sobre ouvir, já falamos alguns aspectos. Nós queremos, né, abordar outros aspectos de hoje sobre isso. Né? Inclusive, nós falamos na semana passada sobre o ouvir como uma atitude e uma qualidade. Né? Então, o papel do ouvinte, o sentimento que o ouvinte muitas vezes precisa ter. Nós não aprofundamos em todas as questões na semana passada, né? Nem dava, né? Mas tempo, né? a primeira coisa que a gente... E isso ficou muito... como foi o primeiro, né? A questão da compaixão. Sim. Né? Eu tenho que ter compaixão quando eu me disponho a ouvir. Por quê? Porque a compaixão ela vai ser resultado de um amor genuíno, que é outra coisa extremamente importante. Quando eu ouvir e colocar nessa postura de ouvinte o amor e ter, né, como pano de fundo para esse amor, a compaixão. Então eu amo e aí eu me compadeço. Quando eu me compadeço, eu paro, ouço o outro, né, e vou ouvir a necessidade do outro. E aí me identifico com essa identidade, essa dificuldade do outro. Né? E ter paciência para ouvir até o final o que o outro está falando. Não é? Não levantar, né, as suas razões, Com certeza. mas ouvir da perspectiva do outro. Né? Isso é extremamente importante. Até nós demonstramos aqui na semana passada o Foi. cortar, né? A pessoa tem tanta ansiedade para falar que não espera o outro terminar e já corta. Mas eu ia... Antecipa, corta o outro e já responde uma coisa. E se você perguntar para a pessoa o que ela compreendeu o que foi falado, quase nada. Porque enquanto que você está falando, a pessoa está pensando assim, como que eu vou responder? E aí já vem aquela coisa aflorando e já corta. E a ansiedade, abordamos a questão da ansiedade também. Já tem muitas vezes as pessoas, eu vejo nas pessoas assim, e tem hora que eu mando a pessoa até escrever, porque muitas vezes a pessoa está pensando ou no futuro ou no passado. E ela não está ali fixa no presente, no que ela está aqui hoje.
Excesso Não é igual de futuro e excesso nós de estamos passado. aqui, nós três estamos concentrados aqui, nesse momento, no contexto que nós estamos falando. Isso. Né? Eu poderia estar pensando no amanhã ou ontem, não. Nós estamos concentrados. Tem pessoas que não conseguem concentrar naquilo do presente. E muitas vezes você está conversando com ele, ou ele está voando, ou a mente é passiva, né? Que, né, passa e vai embora. E, e aí É bem passivo, né? bem passiva, né, vai? Então, muitas vezes, as pessoas têm que concentrar no presente, naquilo que está falando, naquilo que está ouvindo, né? Saber ouvir, sem que outro pensamento venha à mente, porque isso aí pode tirar a concentração. Esse é um conceito assim muito simplista de falar, mas ele retrata um pouco da verdade quando nós dizemos que excesso de passado é uma característica do depressivo. Sim, né? com E certeza. excesso de futuro, alguém que é ansioso. Né? Então, assim, claro que tem várias variantes disso tudo, né? Mas dentro de uma concepção muito simplista, quem vive, né, relembrando, vivendo o passado, são as pessoas mais tendenciosas e muitos já vivendo a realidade da depressão. Né? E aquele que já está prevendo como que vai ser amanhã, depois da manhã, o ano que vem, e aquela ansiedade toda, então, são pessoas que estão sempre preocupadas com o futuro e não conseguem viver a realidade do hoje. Né? Não concentra no presente. Não concentra, entendeu? Igual aqui a gente vê um diálogo aqui do presente. Sim. Davi com Saul ali no presente. Sim. Ali. Não é? Ele abordou ele ali naquele momento, né? Inclusive ele mostrou para ele o que estava acontecendo ali naquele momento. E muitas vezes tem a pessoa, o que está acontecendo com você hoje? Qual o seu presente? Exato. Você está encarando a realidade do presente, que aquilo era uma realidade de Davi. Saul estava ali, né, perseguindo Davi, e ele precisava de ouvir a Davi. E muitas vezes as pessoas não param para ouvir ou não param para falar o que está sentindo. Verdade. E quando para, não é? Aí vem os problemas, né? Eu estou passando por isso mesmo? É isso que está acontecendo na minha vida? O meu presente é isso? Aí vem a questão do... Você falou uma coisa muito interessante, Guerra, com relação à necessidade que Davi tinha de falar Sim. e de ser ouvido. E a gente vai perceber isso em dois comportamentos completamente distintos na questão do ouvir, que a gente falou, inclusive na semana passada, na sexta-feira, e que mostra duas situações e duas pessoas completamente diferentes. E isso acaba direcionando, né, o destino dessas duas pessoas. Davi, ele não deu ouvidos, né, Sim. àquilo que era contra os seus princípios. Porque o saber ouvir, muitas vezes, não é só ficar calado. Com certeza. Né? Porque então, então eu sou um bom ouvinte, eu fico calado. E aí Uma se múmia. enche de lixo. É, uma pior múmia. é Né? isso, né? Não é isso. Não, né? Não. Então, Aí, o discernimento que vem com o ouvir. Por quê? Quais eram os conselhos que Davi recebeu daqueles que estavam com ele? Você está tendo uma oportunidade para matar esse homem que te persegue. Por que você não mata esse homem de uma vez e acaba com isso? Mas Davi entendeu perfeitamente que fazendo isso, sujando as suas mãos de sangue, tocando no ungido do Senhor, ele poderia resolver um problema, mas ele arranjaria outros e muitos, problemas. né? E muitos outros. Muitos outros. E ele não ouviu esses conselhos. Com certeza. Né? Agora, Saul já era uma pessoa que ele ficava ouvindo os conselhos daqueles que vinham. Olha, aonde está Davi? Davi está em tal lugar. Eu vi Davi fazendo isso. E ele ficava atrás desses conselhos, dessas opiniões e desses direcionamentos. E tem pessoas que são assim, né? Parece que fica procurando Sim. Exatamente. ouvir para sofrer. Agora, olha, E sofre, né? olha a São situação. as verdadeiras esponjas, né? Isso. Gostam de chupar isso e depois viver a Vai. dor daquilo lá. Quando a gente começa a olhar, né, o quanto Saul ouvia maus conselhos e ouvia direções erradas, Com certeza. né?
ele chegou ao ponto de matar toda uma linhagem de sacerdotes. Exatamente. Ele não ouviu o que o sacerdote disse, ele simplesmente já chegou ali envenenado por aquilo Sim. que ele tinha ouvido do seu servo, né? Então ele falou, eu vi Davi, vi o sacerdote dando pão a Davi, ele já colocou aquele sacerdote como inimigo dele. Pronto. Rogério, isso é muito sério. Muito Isso é sério. muito sério e tem muitas pessoas sendo envenenadas São. pelas outras. Isso é uma coisa muito séria. E pessoas que não conseguem, aliás, são pessoas que precisam assistir o quadro Clínica Down, que nós falamos sobre discernimento um tempo atrás. Sim. Com certeza. E é isso Você mesmo. pode procurar lá no YouTube, que de repente você vai achar lá. Então, sobre discernimento. E discernir as coisas, ponderar todas elas. Eu não posso simplesmente ouvir uma coisa aqui agora e já tomo uma decisão e saio atropelando todas as coisas. Um outro perigo muito grande é você agir diante da primeira informação que você recebe. Exatamente. Você recebeu a informação, aquilo já mexe com as suas emoções e você automaticamente reage à primeira informação que você recebeu. É isso aí. Esse também. é um outro perigo. Isso aí vem no Saul ímpeto, né? fez isso. Isso é o ímpeto Saul da fez isso, pessoa né? que leva ela a fazer. Por O que ímpeto. Por que que Saul sacrificou e não esperou? Pois é. Então, Tomou uma decisão precipitada. precipitada, porque ouviu que o povo estava ansioso, reclamando que Samuel estava demorando muito e o povo começou a dispersar. Então, o que ele ouviu? Ouviu os buchichos, os comentários, né? Muitas O que vezes. ele fez com os amalequitas? Exatamente. Não ouviu aquilo que Não. Deus diz do jeito que era para fazer. Então, a história de Saul é uma história de um mau ouvinte, Com certeza. Isso mesmo. né? E ele. Ponderar, avaliar, buscar o Senhor. E a Exatamente. precipitação, muitas vezes, ela leva a pessoa a ter consequências pesadas. E Saul teve. Ele perdeu a unção, o Espírito Santo afastou dele. Olha pra você ver, o preço dele foi muito alto. Foi altíssimo. Perdeu, né? Foi ungido outro rei. Né? Deus não confiou nele mais. Não é? Olha para você ver, então as consequências muitas vezes são É, enormes. joia. Nós temos a participação ao vivo da Andréia, dos Reis aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Andréia. Alô, bom dia. Bom dia, Tudo bem, minha irmã? paz do Senhor. A paz. Pois não? Eu queria perguntar, eu estou passando por essa situação, eu estou vivendo já o futuro, pensando já eu velha, eu estou com meus 42 anos, Sim. e estou naquela ansiedade, hoje mesmo já estive até no hospital psiquiatra do Cezan, eles me passaram remédio, eu não estou conseguindo dormir, estou fazendo processo de libertação com a pastora Glauca do Minaslândia, Sim. e daquela coisa, eu estava querendo suicidar, aí domingo, ontem, na hora que a Ana Paula estava o culto ao vivo, começando a cantar o louvor, aquilo ali, a minha alma gritou, comecei a gritar em casa e comecei a ser renovada no Espírito Santo, é que a vontade de viver voltou, graças a Deus. Amém. Amém. Mas eu quero saber o que eu faço, eu não estou conseguindo dormir, eles me passaram um remédio e assim, eu estou com medo, eu já estou pensando eu velhinha, já estou pensando já lá na frente. Entendi. A senhora foi medicada pelo psiquiatra? Fui medicada. Aham, tá tomando direitinho o remédio? Tô tomando, Aham. Então tá jóia. mas Nós eu vamos tô com uma ansiedade Nós vamos responder aqui pra senhora, tá e eu bom? gostaria no final do programa que vocês orassem por mim, no nome de Tá Jesus. jóia. Vamos orar por você sim. Muito obrigado pela sua ligação, viu? Que o Tá Senhor bom. te abençoe ricamente. E aí? Essa é a realidade, né? A Muita questão do que a Andréia coloca é uma questão, infelizmente não é um fato isolado, da questão do viver o amanhã, mas no sentido do envelhecimento precoce. Uhum. Na realidade, eu entendo isso como se ela estivesse vivendo como se ela já fosse velha. Isso. E com 40 anos, você está na metade da vida. Ué. Né? Eu não sei se você vai chegar aos 90, aos 100,
De repente pode chegar até os 100. Então, 40 anos ainda é muito pouco, ainda há muito para se realizar. E essa é uma das coisas que você precisa começar a identificar. Nós temos, é uma coisa interessante, Rogério, porque quando a gente pensa, né, no passado e pensa no futuro, a gente precisa entender que hoje você tem a opção de começar a construir o seu futuro. E é extremamente importante esse conceito. É eu começar a construir o meu futuro hoje. Aí o que ficou para trás? O que ficou para trás vai ficar para trás. Você não pode consertar o passado. Nós não temos esse poder de voltar no tempo, de consertar o passado. Nós temos, sim, condição de construir o nosso futuro. Então, é nisso que nós precisamos nos focar. Claro que o passado é extremamente importante para nos orientar, porque nós caminhamos até aqui e nessa caminhada nós tivemos aprendizagens. E essas aprendizagens, elas foram importantes e custaram algo, porque toda aprendizagem, ela demanda um custo. Às vezes a gente fica tão automatizado que não computa o custo de realmente uma aprendizagem. Sim. Né? Porque quando a gente fala em aprendizagem, a gente está pensando em uma mudança. Então toda aprendizagem, ela implica em uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento. Então nós chegamos até aqui e houve uma aprendizagem, houve um acúmulo de informações e mais do que isso, houveram mudanças que nós fizemos nas nossas vidas. Agora, daqui para frente, eu posso construir um futuro. E é nisso que muitas vezes a gente precisa focar. Tem uma coisa muito interessante, nós falamos isso há uns programas, há uns 4 meses atrás, sobre a necessidade de planejamento e autodisciplina. Isso vai ser muito importante para você, Andréia. Pensar com planejar, não planejar uma velhice precoce, mas uma velhice no seu tempo, onde você possa colher lá na velhice aquilo que você já semeou e aquilo que você está disposta a semear agora. Então não precisa ficar ansiosa com isso. Comece a construir o seu futuro para que você tenha um tempo, né, de bênção do Senhor no tempo da sua velhice. Né? Uma das coisas que a gente tem visto nos nossos atendimentos lá na clínica é que normalmente as pessoas que são muito ansiosas são pessoas que acostumaram a fazer, pessoas que tiveram que fazer para ser, né, se sentir valorizadas. Né? Muitas vezes foram pessoas que passaram por situações de rejeição, sentimentos de abandono. Muitas vezes a figura paterna foi uma figura extremamente incipiente no que diz respeito à presença, abraço, expressão de amor, de carinho, de afeto. E isso gera, então, um problema sério na identidade da criança. Né? Então, quando de alguma forma foi negado o amor, a aceitação e a compreensão, na realidade vai desenvolver na identidade dessa criança, então, a necessidade de buscar essa aceitação, esse valor. E muitas vezes, através da mentira que é impressa dentro de nós, né, através da própria sociedade, às vezes até da própria família. Por quê? Porque essa é uma estratégia do príncipe desse presente século, é fazer as pessoas então entrarem num ritmo muito forte de fazer, e aí isso vai trazendo muitas vezes peso, jugo, fardos pesados, uma preocupação super grande com os outros, muitas vezes abre mão de si mesmo, do seu valor como indivíduo, como pessoa, não é? Então isso vai o quê? Trazendo esse sistema muitas vezes de cansaço, de tentar prever todas as coisas. Então vou prever o que pode acontecer para eu não ter problema lá na frente. E muitas vezes essa situação ela gera essa perspectiva de ansiedade, de desgaste, de cansaço, de enfado, não é? E hoje muitas pessoas que a gente tem
tido essa experiência de receber lá na Clínica Dalmo estão sofrendo isso. Porque hoje nós vivemos uma realidade, uma sociedade que você tem que fazer para ser. Então você só vai poder ser notado na sociedade por aquilo que você faz e não por aquilo que você é. A perspectiva de Deus é completamente diferente. Porque eu sou e eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, é por isso que eu faço, porque Ele me amou primeiro. Eu queria colocar o segundo item aqui, que eu acho muito interessante, até na questão, né, dessa minha que ligou, como é que chama? Andréia, né? Ele pensa assim, apelou ao bom senso de Saul sobre o que é certo e o que é errado. Então ele fez o que? Nesse diálogo, né, em ele levar Saul a ouvir, e ele colocou, não, Saul, vamos apelar agora para o seu bom senso aqui. Eu vou te mostrar os dois lados da coisa. Certo. O lado certo e o que é errado. E aí você vai ver que você está errado. Não é? Então, muitas vezes a pessoa tem que entender, no caso da Andréia, que ela tem que começar uma nova história na vida dela. Que o lado certo é qual? Ela vê o bom senso? Não. Né? Se ela viu que Deus tocou nela ali através do louvor da Ana Paula e tudo, então aproveita isso que o Senhor está te tocando e começa uma nova história na sua vida. Né? Nós vamos falar aqui bom senso. Né? Como que estão as pessoas em relativo ao bom senso? Eu queria voltar ainda na primeira questão, Tá. que é quando a gente estabelece esse caminho para a comunicação. Tudo bem. Por quê? Porque essa é uma situação que nós somos colocados diante dela, principalmente como facilitador ou conselheiro, Tá. o tempo inteiro. Meio. Aham. O tempo inteiro. Sim, com certeza. Então, quando a pessoa chega até nós, ela precisa ver em nós alguém em que ela pode confiar. Sim. É como se a gente estivesse mostrando o caminho para a comunicação. Né? Porque nos pequenos grupos isso é extremamente importante. Muito. E a gente vivencia isso, a gente tem pessoas que passam por toda a experiência do pequeno grupo e depois chegam para junto da gente e falam assim, não consegui compartilhar, eu não consegui falar. Determinada situação da minha vida, eu não mexi. E você, de repente, vai entender por que aquela pessoa não mexeu em determinadas áreas da sua vida. Porque ela não se sentiu confortável para ser ouvida ali. Então, de alguma maneira, nós precisamos ter não somente essa empatia, mas transmitir uma sensação de confiança para essa pessoa. Ou segurança, né? Isso, exatamente. Segura. Sinta segura, confie. De se abrir. Exatamente. Poder abrir, Então, muitas vezes, e aí é extremamente importante isso, ouvir não é só emprestar o ouvido. Não. Aí tem aquela historinha da semana passada. Né? Eu tenho que emprestar o ouvido e guardar a boca. Com certeza, Porque né? se eu empresto o ouvido e empresto a boca também, Então, esse canal para essa comunicação que Davi, né, quando ele se coloca diante de Saul, logo no princípio dessa comunicação e é estabelecido, isso precisa ser algo e nós que estamos nos colocando como esses ouvintes, né? Porque é impressionante como isso fere, né, Rogério? Demais. Fere. Quando a pessoa chega e conta alguma coisa e depois aquilo que ela contou para você, todo mundo está sabendo. Ou aquilo que contou para nós como líderes ou como pastores, de repente é colocado até mesmo pelo próprio pastor diante da congregação, expondo a pessoa. E quantas vezes a gente sabe de líderes e pastores que usa o exemplo da pessoa no púlpito. No púlpito. Usa exemplo para enriquecer a pregação. Né? E assim, mesmo que não cite o nome, mas, por exemplo, é uma comunidade certamente às vezes pequena, só contar o fato, todo mundo está sabendo quem conhece a história da pessoa. Então é muito delicado. São muitas pessoas que hoje, infelizmente, não estão mais nas igrejas por conta de situação disso.
Então, assim, não, para que eu vou frequentar de novo uma outra igreja para eu experimentar a mesma coisa, sofrer de novo a mesma situação? Sim. De jeito nenhum, não é? E a gente, na realidade, a gente quer dizer que existe solução, dá para restaurar isso, né, ser curado e você frequentar sem medo, né, de ser rejeitado de novo. Vamos para o outro ponto aí, Guilherme. Bom senso, né? Bom senso. O que é certo e o que é errado, né? Sim. Que ele levou a Saul a entender do que é certo e errado e ter o bom senso naquele momento de reconhecer que realmente o Davi não era pessoa certa. Eu acho que de uma certa forma, eu acho que a gente acabou falando um pouco sobre isso, Sim. nesse aspecto da gente poder ouvir alguma coisa e você tem bom senso Sim. de você discernir, você passar por um filtro, não permitir que as tuas emoções levem a uma decisão intempestiva. Ah, não, isso eu não vou permitir. E aí já sai correndo e aí pronto, aí mata meia dúzia. Aí já De repente não é sai para matar, né? aniquilando ou atropelando, né? Porque... Uma coisa interessante nessa questão do bom senso com relação a ouvir, e aí usando de novo a vida de Saul como não Com tendo, certeza. é quando a gente está predisposto a ouvir determinadas coisas, né? Isto é, eu quero ouvir, mas aquilo que você disser para mim tem que ser aquilo que eu quero ouvir. Isso, E isso aí que vai, né, na vida de Saul, a gente vai ver isso quando ele vai procurar a pitonisa, né? Então ela pergunta, quem que você quer que eu faça subir? E ele diz, Samuel. Então ele foi ali para ouvir e só ouvia se fosse Samuel, que na realidade era um espírito demoníaco. Ele já estava falando de onde ela era, pitonisa de Piton, né? Já era... Não, de onde quem que você quer que eu faça subir? Subir, então, imagina. aonde que estava? Onde é que está? Né? Mas ele queria ouvir e ele queria ouvir aquilo. Então, muitas vezes, essa questão do bom senso, ela vai ser esbarrada exatamente naquilo. Se eu quero ouvir só aquilo que me agrada, então eu já estou entrando numa relação, numa comunicação que não tem bom senso. Não tem. Aí eu já estou entrando preparado e predisposto a ouvir aquilo que eu quero ouvir, né? Sim. E não... Aquilo né? que tem que ser dito. Porque o item 3, eu achei interessante aqui, que ele fala assim, fez pergunta e ficou à espera da resposta do coração do rei. Você entendeu? Do coração do rei. Olha que interessante. Quer dizer, a espera da gente é o quê? Que uma resposta venha do coração. E não muitas vezes da alma que está pesada, do psique que está pesado, ou que está preparado, mas sim aquilo que estava no fundo do coração de Saul. Exato. O que estava no coração de Saul? Que ele amava Davi. Lá no fundo, ainda tinha aquele amor dele por Davi. Então Davi falou assim, nesse diálogo aqui, eu espero pegar o quê? O que está no coração. É isso que eu espero pegar. Ok, temos a participação ao vivo da Thaís, aqui de Belo Horizonte. Boa tarde, Thaís, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Que joia. Pois não, Thaís? Então, primeiro eu queria parabenizar vocês pelo trabalho. Assim, eu assisto Clínica da Alma há muito tempo e graças a Deus eu tenho sido muito abençoada através desse quadro. E na verdade eu queria contar um testemunho, porque antes eu sofria muito com ansiedade. E através dos programas eu descobri que na verdade eu tinha dificuldade de confiar completamente em Deus. Amém. E eu comecei a me desafiar a não planejar o futuro. Claro que a gente tem que fazer sonhos e planejar, mas não de uma forma que eu deixasse de viver o meu presente, mas planejar e colocar nas mãos de Deus e receber a direção dele de como chegar a esse futuro, mas sem prejudicar e perder o meu presente. Exatamente. E graças a Deus, assim, Deus tem trabalhado na minha vida e cada dia eu tenho aprendido a confiar mais nele. E muito eu aprendi através dos programas, né? Através dos conselhos que vocês dão. Eu já participei algumas outras vezes e sempre fui muito abençoada. E assim, eu queria só encorajar as pessoas que têm passado por essa dificuldade a confiar em Deus, porque na verdade a ansiedade é uma falta de confiança que Deus vai prover, que Deus
vai fazer tudo dar certo. Exatamente. E mesmo que as coisas aqui na Terra não dê certo como a gente imagina, a nossa recompensa está nos esperando lá no céu, que é certeza. o que nós devemos ter como objetivo na vida, né? Amém. Que bom, Thaís, viu? Nós ficamos muito felizes, assim, pelo que Deus tem feito na sua vida, né? E isso para nós enche de alegria e nos incentiva, né? Nos motiva a continuar trabalhando, né? E fazendo essa obra pelo qual o Senhor nos vocacionou, viu? Que cada dia o Senhor possa ir, sabe, trazendo desestrutura em algumas áreas que você se estruturou erradamente, para que a verdadeira estrutura dele possa ser estabelecida na sua vida, viu? Deus te abençoe. Amém, a vocês ligação. também. Amém. Tchau. Tchau. Aleluia. Glória a Outro Deus, ponto né? aí, Guerra, Que antes bênção, de nós terminarmos o nosso programa. Pediu que os ouvissem para que pudesse compartilhar sua perspectiva. Então ele pediu que eles ouvissem, né? Na verdade, nós temos visto hoje essa necessidade que as pessoas têm de alguém que possa ouvir. Né? E às vezes, não foi você que contou para a pessoa que te ligou, disse assim, só me ouça? Foi. Falou, ele ligou e falou assim, eu quero que você só me ouça. Você não vai falar nada, você vai só me ouvir. E ficou mais de 1 hora falando. Aí depois falou, muito obrigado, e desligou o telefone. Ele fez exatamente o contrário aí, né? Ele Desligou o telefone, falou, muito obrigado. Muito obrigado, você não eu quero deu falar, pra falar nada. Você me ouça, mas eu não quero saber qual é a sua perspectiva, Não, qual é a sua nenhuma. opinião. Só alguém para poder... Nem minha opinião. E a gente sabe que isso tem acontecido muito em consultórios de médicos, né? Muitas vezes a pessoa foi numa consulta por uma enfermidade que está tendo, mas só pelo tempo de conversa com o médico, né? E abrir muitas vezes situações que não tem coragem de abrir para ninguém, ou seja, ou muitas vezes alguém que se dispôs a ceder o ouvido para ouvir, né? Então a pessoa sabe, tudo bem, já estou melhor, posso ir embora, né? Essa tem sido a realidade muito forte, né? Muito forte. E muitas vezes a comunicação dentro de casa leva as pessoas a não darem ouvido às outras, não é? E isso também eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada, é a comunicação dentro do lar, entre marido e mulher, pais e filhos, né? Dentro de casa ninguém quer ouvir ninguém, ainda mais hoje com a área de informática, né? Que isso aí, né, leva a pessoa à internet e tudo. Está tirando um pouco da comunicação. Sim. E as pessoas não estão dispostas a ouvir as outras. E muitas vezes as pessoas nos procuram e falam assim, mas eu já tentei comunicar dentro da minha casa. Ninguém quer me ouvir. Não é? E vem os gabinetes. Né? Eu atendi um jovem e ele disse, pastor, eu queria só conversar com o senhor e ver se o senhor me orienta, me aconselharia em alguma coisa a respeito do que eu estou vivendo. Tá? Na verdade, não é uma ministração, ele disse assim. Aí, inclusive, esse jovem era filho de um líder, de um pastor, e aí começou a abrir o coração e falar várias coisas. E aí, eu disse assim, e o centro da conversa envolvia o pai, que é líder, né? Eu disse assim, eu vejo que você precisa falar tudo que você me falou aqui, você precisa direcionar para a pessoa certa, que chama-se teu pai. Né? Ele disse assim, mas pastor, meu pai, eu não consigo falar 2 minutos com ele, porque ele me corta e aí ele quer falar e justificar as coisas. E eu não tenho essa oportunidade que eu estou tendo com o senhor de falar isso. Mas esse é um desafio que você vai ter que ter. Você vai precisar orar, busca de Deus um tempo, né? Nem que talvez você ponha uma mordaça no teu pai, no bom sentido, mas assim, para quê? Para você abrir o coração e falar tudo que está aí dentro, tudo que você me falou. Então, é claro que eu orei, ministrei na vida dele e tudo mais, e pedindo para que o pai tenha essa sensibilidade também. Por quê? Porque o pai fala muito, né? E aí acaba o quê? Sufocando os próprios filhos, né? Eu não sei como é que é o relacionamento dele com a esposa, mas isso acontece muito nos dias de hoje, né? As pessoas... Tem mais necessidade de falar do que ouvir. Né? Sim, uma trava muito grande, né? Isso vai criando o quê?
né, psicologicamente, a pessoa vai se atrofiando, não é? E ela não consegue mais falar, porque já sabe que o outro não vai se abrir e não vai ouvir. Então ela se tranca e entra até num casulo para encerrar isso. E de repente vai encontrar onde isso? Fora de casa. Isso mesmo, com certeza. E é interessante que eu tive uma experiência ainda hoje com a minha filha. Ela começou a me fazer uma pergunta e eu já fui dando a resposta. Ela virou para mim e falou assim: papai, eu não terminei de fazer a pergunta ainda. E aí eles põem a gente na parede, né? Aí eu virei e falei assim: então tá, filha, desculpa, faz a pergunta. Termina de fazer a pergunta. Porque às vezes a gente acha que o que ela vai perguntar, né, por já ter entendido aonde ela quer chegar, já antecipa e de repente corta o caminho, né, da comunicação. E isso aí traz um problema muito grande no relacionamento familiar. Outro ponto aí para existir. Outro aqui determinou a prestar contas de tudo que tivesse feito de errado. Não é? Isso aí é um problema muito grande também. É a famosa atualização de dívida, né? Ou seja, que a pessoa poder falar, colocar, expressar tudo. E a questão de prestar contas é extremamente importante. E, infelizmente, a gente está perdendo esse hábito cada vez mais de prestar contas. Eu sempre gostei de ter alguém que eu pudesse conversar determinadas coisas da minha vida. Então, não que aquela pessoa, eu contasse tudo para aquela pessoa. Então, de repente, eu fazia essa coisa mais seletiva, né? Sim. Então, por exemplo, determinadas coisas da minha vida eu vou escolher você para conversar. Outras eu vou escolher o Guerra. Mas eu sempre tive alguém que eu tivesse que prestar contas. Sim. E isso me preserva. Com certeza, Né? lógico. Porque se eu tenho quem prestar contas... Nossa, é ótimo. É bom demais. Isso é um canão. Não vou fazer besteira, porque depois como é que eu conto isso pro Rogério? Lógico. Não vou fazer besteira, senão como é que eu conto isso pro Guerra? Com certeza. Pois é, gente. Nosso tema está tão gostoso, né? Nosso papo aqui, mas o nosso tempo já está chegando ao final, né? Nós queremos pedir que o Senhor possa, sabe, inundar o seu coração e trazer essas convicções disso que nós temos falado, sobre ouvir, sobre ter alguém onde você pode confiar e abrir seu coração, né? Receber uma palavra de orientação, mas principalmente não permitir que seu coração fique ansioso ou permita que a depressão venha invadir você, porque você está lá no passado, agarrado no passado. Nós queremos, assim, encerrar orando e colocando a vida da Andréia, né? Eu queria pedir ou o Guerra ou você, Rogerinho, para poder orar. E nós temos aí menos de 2 minutinhos. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. E essa certeza, Senhor, nós queremos que cada um daqueles que estão nos ouvindo venham entender, venham ter, de uma maneira muito especial, a Andréia, que precisa realmente saber que o Senhor está perto. E o Senhor diz, não andeis ansioso por coisa alguma, perto está o Senhor. Assim diz na tua palavra. Então, que possamos entender e ver que o Senhor está perto. E o Senhor estando perto, o Senhor é um Deus que tem prazer em se comunicar conosco. Jesus. Que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos falar. Porque, Senhor, como tuas ovelhas, nós queremos ouvir a tua voz. Amém, Senhor. Faz-nos bons ouvintes, em nome de Jesus. Amém. 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 Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.